Olá pessoal, este é mais um vídeo que estamos produzindo a respeito da reforma da Previdência. Muito bem, nós já conversamos com vários problemas a respeito disso, né? Porque a tramitação lá na Comissão de Constituição e Justiça, tudo indica, deve começar a partir do dia 17 de abril, quando será aprovada, pelo menos esperam os parlamentares, será aprovada a constitucionalidade da proposta. Aí uma comissão especial pega aquilo lá e assim vai analisar o mérito. Só que nós estamos tentando adivinhar quais são os problemas que haverá na tramitação. Isto é, quando começar realmente a discussão sobre isso, quais são os problemas que existirão. E agora, nós já falamos alguns anteriores, né? Falamos 4 problemas anteriores, e agora vamos falar de mais um problema que a gente imagina que vai dar problema lá na discussão, né? E é exatamente sobre isso, é o problema das chamadas cláusulas pétreas. Cláusula pétrea é da noção de pedra, né? Pedra, é como se fosse uma pedra, pão de açúcar, etc., que é uma pedra enorme e tal, e que ela é imutável, o tempo não passa tal, e ela é cláusula pétrea, por isso tem algumas dificuldades. É sobre isso que nós vamos discutir, né, Julia? Isso aí. Oi, pessoal, meu nome é Júlia Gomes, daqui da CPA, e a gente vai começar falando um pouco sobre os riscos da proposta de desconstitucionalizar. Bom, como a gente já viu em vídeo anterior, um dos principais objetivos da PEC número 6 é desconstitucionalizar muitas regras da Previdência Social, ou seja, remeter algumas normas constitucionais para a legislação infraconstitucional. Porém, um dos problemas que podem ser percebidos nesse caminho é a existência de regras que são consideradas cláusulas pétreas. Exatamente. Então, o problema é o que é? Quando nós fizemos a Constituição, no dia 5 de outubro, promulgamos a Constituição, no dia 5 de outubro de 1988, a Júlia não tinha nem nascido ainda, nessa Constituição, né, isso é muito discutido, nós colocamos muita coisa na Constituição, né? A nossa Constituição é rica em detalhes, né? Tem algumas normas lá que parece uma lei normal, mas então foi parar na Constituição. Os elaboradores do atual projeto de reforma da Previdência, aquele pessoal que elaborou a proposta de emenda constitucional, que foi remetida pelo governo lá para o Congresso Nacional e hoje está estacionada lá na Comissão de Constituição e Justiça, o pessoal que elaborou isso constatou o seguinte: olha, na Constituição tem muitas normas da Previdência Social que não deveriam estar lá. Elas deveriam estar numa lei complementar, deveriam estar numa lei ordinária, nunca na Constituição. Por que eles dizem isso? Já vimos anteriormente. Porque alterar uma lei ordinária é razoavelmente simples. Alterar uma lei complementar é um pouco mais complicado, mas também não há nenhum problema. Alterar a Constituição, você precisa de uma emenda constitucional. Aí é quórum qualificado, são 2 turnos em cada casa, né, que Senado e coisa, então é complicado. Então, a ideia deles é trazer isso para a legislação infraconstitucional, isto é, abaixo da Constituição, com a lei complementar, a lei ordinária e assim por diante. Muito bem, esta posição está no projeto que eles apresentaram, né? Muita coisa lá, de acordo com a lei complementar, de acordo com a lei complementar, quer dizer, tirando aquela regra da Constituição e jogando para isso. Ora, na nossa opinião, pelo menos na opinião do juiz, isso vai oferecer muitas dificuldades, existirão muitos problemas em relação a isso. Por quê? Porque muitos parlamentares vão alegar: olha, isso aí é uma cláusula pétrea, é uma pedra que não se pode mudar somente com uma nova constituinte. Uma emenda constitucional não serve para isso. Isso é um grande problema, né? Bom, então, vamos seguir mais e vamos conhecer um pouco essa história da cláusula pétrea. Bom, o conceito de cláusula pétrea é que é a limitação ao poder de reforma do texto constitucional que,
proíbe as alterações tendentes a abolir os dispositivos previstos no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, ou seja, é onde a reforma da Previdência ou qualquer reforma não pode penetrar, não pode mexer, é imutável. Exatamente. Então, o artigo 60, lá no seu parágrafo 4º da nossa lei magna, ele define o que é uma cláusula pétrea. Aí ele fala, olha, isso aqui é pétreo. Não pode mudar nem por emenda constitucional, nem por uma lei complementar, não pode mudar por nada. Só pode mudar com uma nova constituinte. Ora, você realizar uma nova constituinte não é impossível, né? Nós fizemos isso em 1988, mas é um trabalho muito difícil de ser feito politicamente, né? Então, por isso que é o problema. Então, esse parágrafo 4º do artigo 60, ele diz, né, que existe uma limitação de reformar o texto constitucional. Isso só pode ser por outra Constituição. Muito bem, então vamos falar um pouquinho, já que nós estamos conversando sobre essa tal cláusula da pedra, ou pétrea, vamos dar algum exemplo do que é uma cláusula pétrea, uma situação. Isso. Bom, alguns exemplos são a forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais do cidadão. Muito bem, então, isso daqui, essas determinações estão na Constituição. Mas o legislador pode chegar e falar, não, o Brasil não vai ser mais uma forma federativa, ele vai ter uma forma completamente diferente da federação. É pétreo, não pode mudar. Por exemplo, nós temos voto direto. Direto quer dizer, o eleitor vai lá e põe na urna. Secreto, né? Então ninguém pode revelar o voto dele. Universal, todo mundo vota e é periódico, uma vez por ano, dois anos, sei lá o quê. Ora, você pode fazer um voto indireto pela internet, por exemplo? Não, pelo menos por enquanto não. Você pode fazer uma urna na qual o eleitor pega o título dele e fala, olha, eu vou votar no fulano de tal? Não, é de secreto. Ele é universal, você não pode chegar e falar, olha, nessa eleição só vai votar quem é corintiano. Seria realmente uma boa determinação, mas né, corintiano, palmeirense, São Paulino, então pode, porque é universal. E ele é periódico, você não pode falar, por exemplo, não, no Brasil vai ter eleição agora em 2019 e depois só em 2050. Não, ele é periódico, 1 ano, 2 anos, 4 anos, mas é periódico. Outra coisa, separação dos poderes, né? Nós temos no Brasil 3 poderes. Poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Eles são, embora harmônicos, eles são separados. Você não pode falar, não, junta tudo. Junta o executivo com o legislativo, com o judiciário, fica uma coisa só. Não pode fazer, porque existe uma separação constitucional dos poderes. E, finalmente, os direitos e garantias individuais. Se você tem um direito que está previsto na Constituição, você não pode, através aí de uma emenda constitucional, de uma lei complementar, você não pode restringir esse direito ou garantia individual. Por quê? Porque isso é uma cláusula pétrea. E, portanto, se estiver na Constituição e for cláusula pétrea, só pode mudar por outra Constituição, por nenhum outro tipo jurídico. Isso aí. Bom, e também há polêmica no meio jurídico sobre outros dispositivos constitucionais que seriam cláusulas pétreas também, especialmente em relação aos direitos sociais e outros direitos individuais que estão perdidos aí pelo texto constitucional. O que inclusive pode acontecer, né, Júlia? Por exemplo, quando começarem, nós vamos perceber isso aí a partir do 17 de abril, quando realmente o mérito da proposta vai começar a ser discutido. Mas o que vai acontecer? Essa discussão a respeito do que é pétreo, o que não é pétreo, ela vai aflorar entre os parlamentares.
Aí o deputado José vai falar que aquilo é pétreo. Aí o deputado Paulo vai falar que não é pétreo. Aí a deputada Maria vai falar que também é... Enfim, a discussão vai ficar aberta. Agora, se dá para perceber, pelo menos numa comissão com 66 parlamentares, imagine um nível de discussão para decidir o que é pedra, o que não é pedra, o que é pétreo, o que não é pétreo, né? E, então, realmente é uma discussão bastante espinhosa e certamente será mais um problema na tramitação da reforma da Previdência, pelo menos por enquanto, lá na CCJ da Câmara dos Deputados. A gente está monitorando isso aí, perseguindo isso aí, qualquer novidade a gente volta, né, Júlia? Isso aí, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.